Oi pessoal, agora eu tô aqui pra comentar mais alguns spoilers da 7B pra dar continuidade à nossa teoria sobre quem é AD que nós fizemos com o especial de Halloween do ano passado. Comentar algumas coisas sobre Cissy, Charles, Mary, Spencer e uma nova teoria que tá rolando aí sobre quem é AD. A gente adorou e vai falar um pouquinho sobre ela. Quem é essa suspeita? A gente sabe que nenhuma confusão em Rosewood pode ser levada a sério se quem não estiver no meio, Melissa, a própria. Estão falando que Melissa é AD, a gente está adorando e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Antes de começar, se a gente precisar fazer uma interrupção aqui no vídeo, é por causa de um telefonema, tá? Mas a gente volta. Começando então com os spoilers da 7B. Cissy conhecia o Beret, Cissy sabia quem era o Beret. Quando Vajak foi questionado por que a Cissy e o Rain são tão amigos assim, ele falou, porque um sabe muita coisa sobre o outro. Quem falou isso antes? A Grunwald lá no mausoléu pra Hannah, quando ela abraçou o Little Band pra tentar encontrar, ter uma noção onde estava o corpo da Mona, a Grunwald falou, uma tinha muita raiva da outra, porque uma sabia muita coisa sobre a outra. Aí Vajak usou essa frase, porque um sabe muita coisa sobre o outro, para falar da amizade do Rain com a Cissy. AD foi paciente do Hadley quando criança e sofreu maus tratos no sanatório. Um dos motivos da Mary ter voltado para Rosewood foi a Spencer, que ela quer se aproximar, e elas vão ter uma relação muito boa, elas vão ficar amigas. Jenna sabe quem matou a Cissy. Jenna e Noel foram chantageados por AD para fazer aquilo que eles fizeram no 710, que foi tocar o terror pra cima das meninas no casarão. A Spencer vai ser a primeira a descobrir a identidade de AD e ela conhece essa pessoa há um bom tempo. Tanto a revelação do assassino da Cissy quanto a revelação de quem é AD vão ser feitas de maneira dramática. Assim, não vai ser uma. Tipo, da Cissy, ela virou, sou eu e tal. Não, vai ser drama, sabe? Inclusive, Marlene falou que algumas pessoas vão ficar muito tristes com a revelação. E nós deixamos por último um tweet do Vajak que fala assim: prestem atenção na cena final do 7.6, em uma caixa que está escrito Letters from AD, cartas de AD. Várias vezes nós vimos esse tweet e nessa cena final, no covil de A, aparece muito rápido mesmo, uma caixa, duas caixas empilhadas. A primeira é essa escrito Letters from AD com caneta azul e a que está embaixo escrito com caneta vermelha, Livros da Charlotte. Vamos lá, revimos a cena. A gente não conseguiu associar cartas, onde que a gente viu cartas, mas nós vimos caixas. Fora do covil de A, quando que a gente viu caixas? Lá no 525, o Peter e a Verônica vão falar com a Alison na prisão e ela fala que não sabe onde as meninas estão, mas ela sabe com quem elas estão. A. Peter e Verônica vão lá pro Toby, os meninos estão lá, Ezra, Caleb, Toby, falam, a gente já sabe sobre A, a gente quer saber o que vocês sabem. O Ezra fala assim, o que a gente sabe estão naquelas caixas. E aponta umas 4, 5 caixas, que o conteúdo dessas caixas está escrito com caneta vermelha. Por que a gente tá falando a caneta azul, caneta vermelha? Porque a maneira como está escrito Letters from AD, cartas de AD, não se assemelha com nenhuma escrita dessas caixas que o Ezra mostra lá no apartamento do Toby. Então não necessariamente precisava estar em azul, mas poderia estar em vermelho, mas parecer com Letters from AD. Não parece. Mas o Ezra fala uma coisa muito importante pro Peter. Aí nessas caixas tem o que a gente sabe sobre A, que A sabe sobre as meninas e tal, só que A sabe algumas coisas sobre você também, e não sei se você gostaria de ver.
A Verônica olha pro Peter e fala: chega de segredos. Eles vão lá, abrem as caixas e enfim. Mas e aí? Conclusão que a gente chegou. A gente não consegue ver o que está escrito nas caixas do Ezra, só que nada se parece com cartas. Então, a gente chegou a conclusão nenhuma. Como não existem coincidências, no Memory Lane, durante o 3.6, eles postaram uma cena que é da Spencer e do Jason conversando depois que o Jason entrega a tornozeleira na delegacia. Que a gente precisa fazer uma pausa pra falar da tornozeleira. Lembram da tornozeleira? April Rose has the proof. April Rose tem a prova. Tornozeleira, gente. Pois é. A gente adora falar e não tem como não rir, porque é uma das tramas mais sem pé nem cabeça da série. Que a Spencer encontra um bilhete lá junto com a mãe do Garrett, que tá na UTI, falando April Rose tem a prova. Ela fala com o Jason, eles acham que April Rose é uma pessoa, acabam descobrindo que April Rose é um lugar, é um antiquário. Vão até lá, sem saber o que procurar. Aí a Spencer vê no manequim a tornozeleira, lembra da Alison com a tornozeleira, compra a tornozeleira, Jason entrega a tornozeleira pra polícia. Bom, só que tem uma cena muito legal nesse plot, que o Peter fala pra Spencer, depois que eles entregaram a tornozeleira pra polícia, que ele não sabe como a Spencer ficou sabendo dessa tornozeleira, nem onde ela achou, assim, que ele, assim, ele fala, eu não sei como, nem quero saber, mas a polícia tava atrás da tornozeleira há 2 anos, era uma informação mega confidencial, só que assim, não condenou o Garrett, contou a favor dele. Aí a Spencer vai pro quarto, ela pega o telefone, não sei se ela vai mandar uma mensagem, ela vai ligar pra alguém. Chegou a mensagem de Jay falando, e adivinha, Spencer, Garrett não é assassino. Aí ela desaba no chão, começa a chorar. Uma cena maravilhosa. Mas, voltando. Aí, essa cena que tá no Memory Lane do 3.6 é quando, depois que o Jason entregou a tornozeleira, a Spencer pergunta pra ele: você ainda tem aquelas cartas? Ele fala: Spencer, acho melhor você não ver, porque você vai sofrer e tal. E a Spencer fala: nossa, que engraçado. Pelo mesmo motivo que você não quer que eu leia as cartas, seria o motivo que a Alison faria questão que eu lesse, pra eu sofrer. Aí o Jason começa, né, como sempre, falar mal da Alison, não sei o que. Tá, que cartas são essas? Vamos lá. Descobrimos quais cartas a Spencer estava se referindo. No 2.20, a Spencer já sabia que o Jason era irmão dela. Ela vê o Jason na rua, chama ele pra conversar e fala umas coisas pra ele e tal. E essa época, eles estavam muito amigos. E o Jason vivia encontrando coisa da Alison, entregando pra Spencer, pras meninas, coisas da Alison. Aí o Jason fala pra Spencer que encontrou uma caixa cheia de cartas. Mas não na casa do Jim, na casa da avó. E a Spencer fala: que cartas são essas? Ele fala: algumas cartas são do meu pai, tipo, do Peter pra senhora Dee, cartas de amor. E, segundo Jason, foram através dessas cartas que ele ficou sabendo que ele era filho do Peter. Ou seja, depois de adulto, ele descobriu que ele era filho do Peter. Aí ele fala que algumas cartas eram de amor, só que depois o Peter começou a se comportar como um advogado, tal. Ele fala com muita raiva. E aí Spencer fala: tipo, do meu pai. E ele fala que outras cartas eram da Alison, tipo, chantageando alguém. E que não eram só cartas que estavam na caixa. Tinha uma quantia de $15 mil, que a gente sempre falou que esse dinheiro tava na mala azul. Não, o dinheiro tava nessa caixa. Os dois falam: de onde que a Alison tirou esse dinheiro? Como que ela tinha $15 mil? Jason fala umas coisas lá, eles chegam à conclusão, na primeira conversa,
que a Alison estava chantageando o Peter para não falar que o Jason era filho dele. E nessa chantagem ela conseguiu o dinheiro. Conhecendo a Alison como eles conheciam, eles não duvidam. Mas aí esse negócio das cartas ao longo do 220 tem a Spencer conversando com o Peter, conversando com o Jason. Ela mexe as coisas do Peter, ela vê que tem a despesa de 15 mil na mesma época da Alison. Ela pergunta pro Peter se ele fez alguma coisa. Ele fala que nunca teve contato nenhum com a Alison, nada. Aí ela fala pro Jason, finalizando. O Jason fala pra Spencer que ele gostaria muito que as cartas de chantagem fossem da Alison para o Peter, porque ele tava com muita raiva do Peter, e isso demonstraria que o Peter era tipo sem caráter, porque ele tava cedendo à chantagem de uma menina. E aí que a Spencer fala, porque era a época da Vivian, que ela fala assim, as cartas não eram pro meu pai, mas eu acho que eu posso descobrir com quem ela tava falando, mas eu preciso da quantia de $2.000. Aí o Jason empresta, dá os 2.000 pra ela. Ela fala, eu vou descobrir alguma coisa importante e tal. Isso. Ou seja, existem essas cartas. Nós nunca vimos, a Spencer nunca viu. Cartas de amor. Cartas da Alison chantageando alguém. E a quantidade em dinheiro. Então, existem cartas escritas pela Alison. Essa aí sim foram a única vez que a gente lembra de cartas. Tem a carta que a Alison escreveu pro Beach Rory, não sei o que mais. Está assinada a Alison. E essa do Beach Rory lá no apartamento do Ezra. Lá em desculpa, em Ravens. Que as meninas veem a carta, a Emily pega e fala, tava tendo caso com um cara mais velho, não sei o que, mas tá assinada a Alison. Tá. Aí, depois da caixa, o Jason encontra a mala azul. O que tem na mala azul? Vários jornais, porta-joia com a bailarina, um postal do Lost rasgado, uma caneta e algumas outras coisas. As meninas reviram aquela mala e não chegam e falam o que é, pra que isso serve. Elas não conseguem ter utilidade em nada ali pra ajudar no ponto que elas estavam, descobrir os últimos passos da Alison. Aí, tá. Aí, a gente vai falar da bailarina. Numa dessas vezes que elas estão mexendo na mala, tá o jornal lá e tem um anúncio de uma festa, alguma coisa assim, do dia do trabalho, que foi quando a Alison desapareceu, morreu. E a Arya já conhecia o Duncan e ele tinha falado que a Vivian, a Alison, tinha voltado antes do Hilton, do horário que ela falou para as meninas que ela chegou, e ela ia encontrar com alguém que ela estava muito preocupada e tal. Nesse momento, quando elas falam assim, com quem que a Alison foi encontrar, o porta-joia tá aberto e a bailarina começa a girar e tocar a música. A gente fez a primeira especulação da bailarina, associando isso com as gêmeas de Laurentiis, porque não lembro os motivos que a gente usou no post, mas por a gente já desconfiar, tá, que poderia ser a gêmea da Alison, a bailarina começou a girar quando elas questionaram com quem que ela foi encontrar. Porque o normal nesses porta-joia é quando abre, começa a tocar música, e se tiver a bailarina dançar. Tá. Daí, nós vamos para... E também isso aconteceu no 410, quando a Hannah tá mexendo no porta-joia, aparece a Red Coat Loura no espelho, aí a bailarina começa a girar, nós associamos de novo as gêmeas e tal. Voltamos para a segunda. No começo do 224, a Spencer vê nos classificados que a Alison estava conversando com ele pelos classificados. A gente vê algumas mensagens que aparecem no jornal e houve uma que a Alison fala assim: querido Ei, eu não sei o que, tipo, resumindo, tá na hora dessa palhaçada acabar. Assinado Ei
AD. Como resposta, A não coloca nada, assim, tipo, nenhum destinatário, tipo, tem um, acho que ele fala Queen Bee, uma coisa assim, fala, você tá com medo, não sei o que, essa palhaçada vai acabar quando eu quiser. Assinado, A. Daí tem marcando encontro em Broke, né, que é no mesmo endereço das Creepy Dolls e tal. O que a gente quer falar com isso? Da bailarina, lembrar da bailarina, e da assinatura AD. Da segunda, que nós vamos para 7A, quando 7-7 as meninas estão no porão da Carol, que a gente falou que a reação da Alison foi extremamente esquisita, foi uma reação mona. O que é uma reação mona? Elas, durante o Jason, ele chega, teoricamente nunca viu, nunca esteve com a Mary. A Mary falou que tinha só visto o Jason, que é quando ele vai pedir pra ficar na casa da Carol. A senhora D fala que não pode, porque o encanamento tá quebrado, não sei o quê. E a Mary viu ele pela janela. O Jason chega, você é a Mary, oi, fora, expulsa de casa. Ela falou, não, calma, dá uma chance pra ela. Eles fazem um jantar, ela tá com uma corrente, a Mary tem a bailarina. O Jason fala, essa corrente era da minha mãe. A Mary fala, não, era minha, ela que pegou tal. E fala que a Mary vive, a senhora D vive enfiada no porão da Carol, fazendo sabe-se lá o que. As meninas vão pra lá. E aí que elas descobrem que a Mary teve outro filho, que a Cissy tem um irmão, que seria irmão ou irmã, que seria da idade delas. Quando a Emily lê isso, a gente comentou. A partir de agora, a gente vai usar muito essa frase, a gente comentou, porque, né, a gente falou praticamente sobre tudo, então muitas coisas a gente comentou. E a Emily fala, a Mary tem outro filho. Daí, fala que é, sei lá, menino ou menina e tal. Fala, não, só seria da nossa idade agora. A Alison faz uma cara, que a gente falou, de mona, do tipo, eu já sabia, não era pra vocês ficarem sabendo. Daí aparece aquelas fotos da Alison, de Vivian, da Hannah e tal. Ok. Onde que a gente quer chegar com tudo isso? A única conclusão da importância que a gente chegou de Vajak destacar Letters from AD, cartas de AD, é que essas cartas foram escritas pela Alison. Porque AD são as iniciais de Alison de Laurentiis. Não. Momento algum a gente falou que a gente desconfia da Alison, só a Alison, gêmea da Alison ser AD, porque as iniciais são AD. Não. Porque, até, inclusive, AD, a gente fez um post, quando que apareceu AD antes da mensagem chegar assinada por AD. Não é por isso. Cartas que a gente lembra foram essas do que o Jason falou. Segundo o Jason, as cartas eram cartas de amor e tinham outras coisas. Aí ele fala pra Spencer que ela não deveria ler porque ela ia sofrer. E a Alison tava chantageando alguém, ou não necessariamente chantageando, mas assim, ela tava tendo uma conversa estranha com alguém. O Jason falava pra Spencer, você não, é melhor você não ver porque você vai sofrer. Por quê que a Spencer ia sofrer? Segundo o Jason, ele descobriu que ele era filho do Peter através daquelas cartas. Então, claro, a Spencer fica sabendo que o Peter traiu a Verônica é um sofrimento. Mas nessa história, quem sofreu mais foi o Jason, porque depois de adulto descobrir que o pai dele não era o Senhor D, sim o Peter. Quem levou a pior nessa? E a Alison já sabia que o Jason era filho do Peter. Não lembro se foi antes ou depois da Spencer confirmar. A Spencer lembra de uma vez que ela e a Alison estavam no quarto dela, da Spencer,
E elas estavam conversando e tal, e a Alison ouve a Melissa falando alguma coisa que vai sair, e o Jason era afim da Melissa. E ela pergunta pra Spencer, e aí, deu alguma coisa entre eles? Eles ficaram e tal? Fala não, que a Melissa preferiu o Ian. A Alison fala, ah, que bom, porque esse seria um romance que os deuses não aprovariam. A Spencer não entendeu nada quando ela descobre que o Jason é irmão dela. Faz todo sentido, os deuses não aprovariam porque eles eram irmãos, Jason e Melissa. Claro que eles não poderiam ficar, namorar, nada disso. Como que a Alison sabia? A gente não faz a mínima. Mas ela sabia, porque a Spencer lembrou dela falando isso. Quando o Ezra fala pro Peter, tem coisas aí que você não gostaria de ver lá no Toby. Provavelmente ele estava se referindo ao passado do Peter. O passado do Peter é só que a Spencer não é filha dele? Claro que não. Sujeirada toda com a senhora Dee. Tem outras épocas pra gente citar quando ele quis fechar o Hadley, né? Mas isso de que a Spencer é filha da Mary e que essas informações Ezra tinham. E talvez o Ezra não sabia, se a Verônica sabia, sei lá. Mas enfim, a gente deduziu que era isso. Então, associando a Alison também com a cara que ela faz quando a Mary, quando a Amy fala, Mary tem outro filho, ela faz uma cara do tipo, não era pra vocês ficarem sabendo. Então entender que ela já sabia da Mary, ela já sabia da Cici, também pelo que a gente comentou no 610, várias vezes que a Cici fala passagens dramáticas daquela noite, a Alison não esboça reação nenhuma, inclusive na hora da pedrada. A gente falou, com gêmea, sem gêmea. Tipo, a Alison levar uma pedrada da Cici é uma coisa muito grave. Tipo, sim, pra Alison ficar chocada. Nossa, minha amiga me deu uma pedrada, me confundiu e tal. A Alison fica quieta. Até porque ela falou, eu ouvi minha mãe conversando com alguém, ela já sabia quem era. Então, assim, a Alison sabia. Aí, a bailarina, a gente associava com as gêmeas, a Alison. Mas aí quando a Mary aparece usando o pingente e ela logo depois a Alison faz essa cara, a gente sabe que a Mary sabe quem é AD, que a Mary trabalha com AD. Será que naquela época que as meninas, na época do verão, lá, quando a Alison desapareceu, que a Alison foi encontrar com alguém, será que essa pessoa não era a Mary? Sei se a Mary estava agindo como eu, não, mas assim, será que a Alison não era essa pessoa que... Não que ela sabia que era, mas assim, como ela estava de Vivian, espiando, né, vigiando, ela descobriu a existência da Mary, tanto que tem a versão do livro do Ezra, que a senhora Dee é por isso que a gente associou. Meio complicado, né? Até a gente acha confuso, porque a gente tem que vai e volta. Mas, resumindo, segundo Vajak, essa caixa escrito essa caixa escrito Letters from AD, cartas de AD, é importante pra gente prestar atenção. As únicas cartas que nós conseguimos associar, que nós lembramos, são essas que o Jason fala pra Spencer no 2:20, depois elas são relembradas no 3:6. São cartas do Peter pra senhora Dee, outras cartas de chantagem, tem a quantia de 15 mil e... Como a Alison já sabia que o Peter era pai do Jason, consequentemente ela já sabia todo o resto. Então, nós achamos que essas cartas são importantes porque são cartas que mostram a Alison conversando com alguém, não necessariamente, sabe lá com quem. Talvez até com o próprio Peter, né? Porque né, que o Peter se fez de santinho, que a gente acredita nele. Com o próprio Peter. Ela poderia estar conversando. Por isso, nós falamos da carta, que é mais uma evidência que colabora para a nossa teoria. Mais detalhado sobre as cartas, como que a Spencer conversa com o Jason, depois conversa com o Peter, depois conversa com o Jason, tudo no 2:20, tá? A história das cartas começa e termina no 2:20, e no Memory Lane tem esse diálogo da Spencer com o Jason no 3:6.
Agora nós vamos falar nenhuma confusão pode ser levada a sério se Melissa não estiver no meio. A gente falou que no ano passado, quando a gente fez o especial de Halloween, essa teoria de AD, que realmente a gente não tinha outra desconfiança que não fosse Rain e Gemedários. A gente chegou a considerar, sim, a Alison como A. Alison sozinha como A. Mas até ali, naquele ponto, a gente não tinha mesmo outra desconfiança. A gente citou a Monão, que nós vimos algumas teorias sobre ela, só que a gente não achava, mas citamos. E justamente porque nós não vimos teorias, a gente não comentou. A gente falou, quando a gente tiver uma nova teoria, a gente comenta com vocês o que a gente acha que se pode ser, sim. Estão falando da Melissa. Estão falando que a Melissa pode ser AD. A gente viu por cima uma teoria no Tumblr e alguns vídeos no YouTube. Por cima quer dizer, a gente não viu detalhadamente, tá? Mas vimos os principais. Achamos que faz sentido, sim, porque tem a ver com uma coisa que a gente vai falar sobre a experiência que a gente percebeu no Memory Lane. E além disso, a gente vai falar sobre Cissy e Charles, uma outra teoria que a gente viu faz tempo. Falava que Cissy e Charles são pessoas diferentes. Cissy é Cissy, Charles é Charles, não tem nada de trans nisso daí. A gente vai fazer uma pausa pra não misturar muito, porque tem várias considerações pra gente fazer em relação a Melissa e a Spencer, porque, né, uma coisa tá ligada à outra. Tá? Então, a gente vai fazer uma pausa aqui, encerrando esse primeiro vídeo com spoilers e a nossa nova evidência para a teoria de que AD é a gêmea da Alison e Rain, que são as cartas. E no próximo a gente comenta Melissa ser AD ou Spencer, que a gente pegou no Memory Lane, Cissy e Charles, ok? Então até daqui a pouco.